Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu quero relatar um pouco da história para vocês, a história da multiplicação de pães e peixe. E isto está no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o 21. Quantos de vocês já ficaram com fome? Vocês acham que Jesus cuida das pessoas que não têm o suficiente para comer? Hoje nós vamos falar sobre como Jesus alimentou uma grande multidão de pessoas que estavam com fome, com 2 peixes e 5 pães, que seus discípulos conseguiram com um menino. Muitas pessoas vieram de longe para ouvir Jesus. Algumas das pessoas estavam doentes. Elas esperavam que Jesus as curasse. Jesus começou a falar ao povo sobre o amor de Deus e curou muitos doentes. As pessoas passaram momentos agradáveis com Jesus, que até esqueceram de que precisavam comer. Já estava quase na hora do jantar e elas estavam com fome. E os discípulos disseram a Jesus: Senhor, não acha que as pessoas devem ir para casa agora? Já é tarde e elas devem estar com fome. Jesus não queria que as pessoas fossem embora com fome, de modo que ele disse aos discípulos: dê-lhe alguma coisa para comer. E os discípulos olharam para Jesus. Era preciso muito pão e peixe para alimentar toda aquela gente. O que Jesus queria dizer? Jesus perguntou: há alguém que tem algum alimento? André, um dos discípulos, disse: há um menino, tem 5 pães e 2 peixes. Mas tal quantidade de pão e peixe nunca vai dar para alimentar tanta gente. Jesus sorriu para o menino e disse: obrigado por compartilhar seu lanche, seu pão e peixe. Ajudaram uma porção de gente com fome. Ajudarão uma porção de gente com fome. E o menino também sorriu para Jesus. Jesus pediu que os discípulos fizessem as pessoas com fome se assentarem, e elas se perguntavam como Jesus poderia dar todas elas alguma coisa para comer com apenas um lanche de um menino. Jesus orou, depois começou a dar o pão e peixe para os discípulos compartilhar com as pessoas. E cada vez que Jesus dava para os discípulos pão e peixe, havia mais pão e peixe. Mais e mais pessoas comiam porque Jesus continuava dando mais pão e peixe. Demorou bastante tempo para alimentar a todos. Mais de 5.000 pessoas comeram daquele dia até ficarem satisfeitas. E quando as pessoas terminaram de comer, Jesus disse: agora vamos recolher as sobras de pão e peixe. E os discípulos ajuntam 12 cestos cheios de pão e peixe, muito mais do que os 5 pães e 2 peixes que o menino compartilhou com Jesus. Jesus realmente havia abençoado o alimento do menino, enquanto ele compartilhava com toda a multidão. A história de hoje, no caso, sobre o assunto que eu estou falando, está em João, capítulo 6, de 1 a 13. Vocês podem ler, podem conferir. Podemos ler junto também. Depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia
que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente aos peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nós temos 2 lições aqui nessa história. Primeiro, o menino que repartiu o que ele tinha, entregou tudo para Jesus, o que ele tinha. Quando perguntaram se alguém tinha alimento, ele entregou tudo que tinha para Jesus. Era o único lanche dele. Eu pergunto, você teria condições no teu coração seria capaz de alguém aparecer com fome e você tirar a única refeição que tem para repartir para aqueles famintos? Fica para você pensar, guarde na memória e pense sobre isto. Segunda coisa, sobrou tantos pães. E o que Jesus disse? Recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Você é daqueles que esbanja comida? Que serve teu prato e depois deixa um pouco para sobrar e acaba indo fora? Ou talvez quer escolher o que comer porque não está satisfeito com o que tem? Aqui nessa passagem Jesus está nos ensinando. Nada é nosso, tudo é dele. Se você vê alguém faminto, dê o que comer para essa pessoa. Reparte o que tem. Pode ser pouco a tua refeição, mas tenha certeza que se você repartir o que tem com um faminto, a tua casa será farta. Deus multiplicou para toda aquela gente comer de 5 pães e 2 peixinhos. E Deus faz multiplicar o alimento na tua casa, na tua família, quando você estende a mão para um faminto e dê o que comer para essa pessoa. Não só o alimento, mas aquilo que a pessoa está precisando também. E aqui Deus ensina, não jogue fora o que sobra. Guarda para que nada se perca. Não desperdice comida. Há várias maneiras que a gente desperdiça comida. Uma, quando tu prepara um prato muito farto e você come em excesso, você está desperdiçando comida, sem contar estragando saúde. E quando você deixa sobrar no prato, serve demais e depois joga fora, você está desperdiçando comida. Ou seja, lição para nós. Alimente o faminto com o que tem, divide o que tem. E Deus multiplicará o teu pão. Guarda o que sobrou depois que se alimenta, para que nada se perca. Porque aqui Jesus deixou o exemplo. Todo aquele povo tinha comida e sobrou todo aquele pão, poderia ter jogado para os cães? Poderia ter jogado fora?
Mas não, Ele quis nos ensinar, recolha o que sobrou, para que nada se perca. Não jogue comida fora. Enquanto você joga uma comida fora, há tantas pessoas famintas que queriam muito ter um pedaço de pão e não tem. Reflete sobre essa história. Uma história real, uma história verídica. Pense nisto. Se o teu coração está duro, pede para que Deus dê um coração de carne e tirar o de pedra. Mas estende a mão para o teu próximo e ajude no que ele precisar. E guarda o que sobra para que nada se perca. Bondoso Pai, obrigado pela lição que o Senhor tem nos ensinado sobre isso. Obrigado, Senhor, agradecemos de todo o coração por o Senhor ter nos alimentado todo dia. Obrigado por se preocupar conosco, Senhor, se temos o que comer ou não. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos feito. Senhor, molde em nós o caráter de Jesus. Dê um coração capaz de amar e perdoar e ajudar a alimentar os famintos. Nos ensina, nos ajuda a pôr em prática os teus ensinamentos e guardar o alimento para que nada se perca e não desperdiçar o que tem. Porque nada temos trazido para esse mundo, Senhor. Tudo o que temos na nossa mesa vem de tuas mãos, Pai. Ajude-nos a ajudar os famintos. Ajude-nos a não jogar comida fora. Fique conosco, Senhor. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.